Bom dia. É bom estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, o domingo, o dia que nós separamos para vir à sua casa, estar com os irmãos, servir na igreja, adorar a Deus, ouvir a sua palavra, as coisas que alegram, alentam o nosso coração diante de tudo o que estamos a passar, diante das nossas vidas diárias no cotidiano. É sempre bom separar, nem que seja um dia da semana para vir à casa do Senhor, estar aqui exclusivamente dedicado à adoração, a descansar o nosso coração diante daquilo que Deus tem para nos dizer, para que possamos ser moldados à imagem de Jesus. É na igreja que muito do nosso caráter é moldado. É no convívio com os irmãos que muito daquilo que Deus quer de nós acontece no nosso coração. E por isso é sempre bom nós virmos à casa do Senhor, especialmente neste dia. E nós vamos então entrar no nosso tempo de culto. Vai ser tocado um prelúdio instrumental que serve para o irmão silenciar a sua mente, silenciar o seu coração, voltar-se para aquilo que veio aqui fazer e pedir a Deus, rogar ao Senhor que o seu Espírito trabalhe no seu coração, no nosso coração, no coração da sua igreja, para que Ele possa falar connosco. Então, enquanto o prelúdio é tocado, vamos orar em silêncio. Ao longo da história, surgiram, nasceram, caíram, ruíram, apareceram e desapareceram vários reinos, vários impérios, várias nações. No entanto, a Bíblia fala-nos de um reino que, quando foi inaugurado, nunca mais irá cair. A Bíblia promete-nos um reino, o reino de Deus, do qual cada um de nós, aqueles que acreditam no Salvador, aqueles que se arrependeram, foram comprados pelo sangue do Cordeiro, todos serão habitantes desse reino. E é sobre esse reino que hoje vamos meditar, começando com a nossa leitura bíblica que costumamos fazer normalmente, e vamos fazer a leitura de forma responsiva, como vai ser projetado. Uma leitura que é tirada do livro de Salmos, também da carta do apóstolo Paulo aos Efésios e do livro de Apocalipse, que fala sobre este reino que Deus veio inaugurar e construir. E diz assim: Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino não vem eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade.
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Amém. Se nós podemos habitar neste reino, se nós podemos ser participantes do reino de Deus, é porque o rei deste reino fez algo que mais nenhum rei fez. Foi dar a sua vida pelos seus súditos. Eu talvez possa não conhecer muito da história do mundo, mas eu não me lembro de ouvir falar de um rei que desceu do seu trono, veio conviver com os seus súditos e escolhe morrer pelas falhas e pelos erros dos seus súditos. Mas o rei de quem nós falamos aqui, este rei Jesus, ele veio para morrer por nós, veio dar a sua vida por nós, veio pagar o nosso preço, o preço do nosso pecado, e por causa do seu sacrifício pessoal, voluntário, nós podemos chegar à sua presença. Não é um rei distante, não é um rei que tem toda uma série de rituais de aproximação e de abordagem. É um rei que está ao alcance de todos aqueles que oram e que suplicam pela sua presença. E é sobre isto que nós vamos cantar, cantando desta forma: Jesus, em tua presença nós reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e nos rendemos a ti. Cantemos. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Nós, de facto, estamos aqui reunidos para adorar em conjunto, louvar ao Senhor, reconhecer o seu reinado sobre as nossas vidas. Mas isto só vai ser possível se cada um de nós individualmente reconhecer Jesus como seu Rei. Porque nós podemos todos estar aqui a cantar em conjunto e eu me esqueci de pedir aos irmãos para se levantarem. Mas os irmãos já sabem, é costume, os irmãos têm que se levantar.
Mas há um risco de nós dizermos todas estas coisas por costume. Porque é hábito. Toda a gente à minha volta diz na igreja. Quando vou à igreja, toda a gente diz isto. Se eu não disser, sou estranho. Mas se Jesus é realmente Rei, Ele tem que ser Rei em cada um de nós. E por isso é que nós vamos cantar a música, o hino que se chama Ser Engrandecido, e nós vemos aqui muitos pronomes pessoais. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Então eu vou pedir ao irmão que esqueça um bocadinho quem está à sua volta. Não pense tanto no que os outros estão a pensar, não dê tanta atenção ao que os outros vão achar, mas louve e exalte ao Rei Jesus na intimidade do seu coração, cantando Ser Engrandecido. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Senhor, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Senhor. Nós Te reconhecemos como o nosso Rei. Nós, como comunidade, como igreja, Senhor, colocamos esta igreja diante do Teu trono. Esta comunidade, Senhor, ao Teu serviço, para fazer a Tua vontade. Amém, Jesus. Mas cada um de nós, Senhor, individualmente, cada coração, cada mente, cada alma, Senhor, que Te possa reconhecer como o Rei soberano das suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver como habitantes do Teu reino, como participantes do Teu reino, como aqueles que conhecem o Seu Rei intimamente. Não só aqui, quando Te louvamos, quando cantamos, mas, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós possamos dizer: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Rei. Tu és o nosso Rei, Senhor. Perdoa-nos quando não nos comportamos com isso, de acordo com isso. Perdoa-nos, Senhor, quando não fazemos aquilo que Tu pedes de nós. Pela Tua misericórdia, Senhor, encaminha-nos na Tua vontade.
e faz-nos participantes cada vez mais ativos no Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos sempre no nome do nosso Rei Jesus Cristo. Amém. Nesta hora vamos cumprimentar, cumprindo o distanciamento social, mas ainda assim dizer um olá, assim um aceno de mão a quem está à sua volta. Aproveitando também para, os irmãos podem sentar, para dar as boas-vindas a quem porventura nos visita, está connosco pela primeira vez, ou não é membro da igreja, já nos tem visitado, seja muito bem-vindo, é uma alegria enorme para nós tê-lo aqui connosco. Confesso aos irmãos que fica difícil reconhecer toda a gente com toda a gente de máscara. Por cima aquelas pessoas que usam assim uma máscara mais escura, mais negra, então parece que assim fica mais difícil. Pronto, talvez não esteja a identificar aqui nenhum visitante assim mais estranho ou que não tenha vindo tantas vezes à nossa comunidade, ainda assim queremos desejar as boas-vindas. Também sei que mais logo às 6h30 este culto será transmitido, certo? E queremos dar também... desejar a graça do Senhor e a paz do Senhor àqueles que nos assistem online, que Deus seja convosco e que possa também tocar no vosso coração a partir desta transmissão online. E já há algum tempo não fazemos isto, mas com todas as coisas que têm acontecido durante este ano, tem-nos sido impossível. No entanto, queremos que chegou a hora de mais uma vez apresentarmos aos irmãos um relatório daquilo que tem sido a atividade dos pastores que nós apoiamos no Camboja. E é sobre isso que nós vamos falar antes de entrarmos aqui na nossa mensagem, um pouco para relembrar quem entretanto entrou na nossa igreja e não esteve cá ou não fazia parte da nossa comunidade quando fizemos este projeto. Em 2017, no verão, agosto de 2017, eu tive a oportunidade, a bênção de participar numa viagem missionária, de fazer uma viagem, eu sozinho. A igreja teve uma grande parte nesse projeto, ela participou financeiramente em oração para que este projeto pudesse acontecer. E nesse projeto tínhamos dois grandes objetivos. O primeiro objetivo era escolher um pastor, um obreiro nativo, que estivesse a começar um projeto, uma plantação de igreja, numa zona assim com pouco testemunho cristão, com poucas igrejas, para que nós pudéssemos apoiar financeiramente e em oração, claro, mas entrar diretamente com o apoio financeiro para um obreiro que estivesse a trabalhar assim num campo mais pioneiro. O segundo objetivo era apoiarmos na escola, que é dirigida por um grupo de pastores do qual este pastor fazia parte, apoiarmos em termos de oferta de material escolar e também de formação de professores. E então isto acabou por acontecer. Em agosto de 2017 eu fiz esta viagem, mas nós, pela graça do Senhor, pela sua bênção, nós tivemos a oportunidade de apoiar não um pastor, mas dois. O orçamento que nós tínhamos para apoiar o pastor, que estava proposto, nós vimos, chegando lá, interagindo, conversando, e os pastores que os irmãos vão ver, eu conheci pessoalmente, nós iríamos apoiar alguém que eu tinha que conhecer pessoalmente, não iríamos apoiar uma pessoa que eu não conhecesse. E estes dois pastores, que acabamos por apoiar, eu entrevistei-os, falei com eles, e o orçamento que nós tínhamos acabou por dar para apoiar dois obreiros. E então, o compromisso que nós assumimos é que eles, periodicamente, mensalmente, trimestralmente, eu tenho recebido muitos relatórios, até quase diariamente, porque eles têm um grupo de Facebook e eu vou recebendo diariamente notícias deles, nós temos recebido muitas informações do que tem acontecido. Mas há um relatório oficial ao qual eles se comprometeram a dar, e é esse relatório que eu partilho, ou pelo menos um resumo desses relatórios, que eu partilho aqui com os irmãos, para que possamos ir orando. Possamos estar informados sobre o que Deus está a fazer e para que possamos também participar, não só financeiramente, e a Igreja assumiu esse compromisso mesmo durante este ano de 2020, mas também em oração. Que nós, cada um em sua casa, possa orar por estes obreiros, possa pedir a Deus coragem, recursos e ânimo diante das dificuldades que há algumas, como os irmãos vão perceber. Então, os obreiros que nós apoiamos são estes, pode ir passando. Este é o primeiro, o pastor Ri, e este nome Ri é um nome adaptado para que nós, meros ocidentais europeus, possamos entender. Este é o pastor Ri, como os irmãos podem ver ali do lado esquerdo, como é óbvio. Ele trabalha na província, não passe ainda ao slide, se faz favor, ele trabalha ali na província de Kampong Cham, que é uma província ali anexa à província da capital, e ele é um dos únicos obreiros nesta província. Ele é casado, tem vários filhos, ele é formado em gestão, mas ele acabou por abdicar da sua profissão, da sua carreira para servir ao Senhor. O segundo obreiro que nós apoiamos, este foi o primeiro a ser escolhido, o segundo obreiro do qual se abriu a oportunidade enquanto eu estive lá no campo, é o pastor Ter. Um testemunho de vida incrível, ele esteve inclusive preso, ele auto-ensinou-se a escrever e a ler durante a prisão e ele usou uma Bíblia para fazer isto. E ao ler a Bíblia, ao aprender a ler e a escrever usando uma Bíblia, ele converteu-se e quando saiu, ele juntou-se a esta equipa de pastores para servir no avanço do reino e na plantação da igreja. Ele trabalha numa província muito remota, a norte do Camboja, okay? E ele é o único a trabalhar na sua região. Ele não é o único na província, porque a província é grande, e na zona perto da fronteira há outro obreiro, mas ele trabalha bem lá no norte, na fronteira entre o Camboja e o Laos, na província de Preah Vihear.
E então é sobre estes 2 obreiros que eu queria partilhar com os irmãos algumas notícias, o mais importante, o mais saliente daquilo que são os relatórios que eles têm transmitido. Então, a primeira história que eu tenho, e pode passar o slide, é em relação ao pastor Ri. E quem acompanha estes relatórios, quem já está connosco há algum tempo, quem assistiu à minha ida ao Camboja e ao regresso, sabe que o pastor Ri tem sempre muitas histórias engraçadas, interessantes de evangelismo. Ele é um homem que quase diariamente, certamente semanalmente, ele tem uma história sobre como alcançou alguém com o Evangelho, como falou de Jesus para alguém, nos mais variados contextos. E não foi exceção esta questão do Covid no Camboja. No entanto, os números hoje são muito menores em relação àquilo que aconteceu na Europa. O motivo ainda não se sabe bem porquê. Provavelmente será a bem menor taxa de testes por milhar de população, portanto, eles fazem muitos menos testes, portanto, mesmo que haja assim uma grande pandemia, eles não vão dar por isso. E mesmo antes do Covid, os hospitais no Camboja já estavam completamente sobrelotados, portanto, mais pandemia, menos pandemia, não fez assim grande diferença. Ainda assim, eles tomaram medidas e esta situação do Covid tão mediática que foi, que causou impacto na população. E nós temos esta história do pastor Ri. Eu vou ler, é um texto um bocadinho longo e é só um excerto do que ele partilhou, mas eu queria ler com os irmãos porque é uma história tão engraçada e tão encorajadora que eu acho que vale a pena ler para partilhar com os irmãos. Isto são palavras do pastor Ri, ok? Que eu cito aqui literalmente. Ele disse assim: eu disse-lhe a este homem, que é o chamado homem, ele chama-se Lá, ok? O pastor dá-nos o nome dele. Eu disse-lhe que usamos a máscara porque temos medo do vírus, mas devemos ter medo do nosso pecado mais do que o vírus, porque o resultado do pecado é morrer para sempre. Mas disse-lhe que gostei que ele permita a sua esposa e filhos frequentarem a igreja. Então, antes de continuar um bocadinho do contexto, ele foi visitar um membro da igreja ao hospital. Enquanto estava à espera, na sala de espera, ou aqui nesta região onde as pessoas costumam esperar, ele viu um homem ali e meteu conversa com ele. E ao meter conversa com ele, ele percebeu que este homem tinha uma esposa e filhos que iam a uma igreja. Ok, uma igreja ali naquela região. Não era a igreja do pastor Ri, mas ia uma igreja naquela região. Mas ele próprio não ia, este homem lá não ia à igreja. Mas ele deixava a sua esposa e a sua mulher ir, especialmente na altura do Natal. E então, continuando aqui o texto, ele diz: então eu perguntei-lhe, você não quer que você e a sua família contraiam o vírus Covid, certo? Ele disse, sim. Então, eu disse, a sua esposa e as suas crianças não querem que você vá para o inferno também. Será um momento difícil quando Jesus vier pela segunda vez para julgar e não há paz senão em Jesus. Enquanto eu falava, ele me disse que se sentia melhor e sem mais febre. Então este homem também estava ali porque apresentava alguns sintomas de febre. Então, tendo a febre e tendo toda esta atenção mediática do Covid, ele estava um bocadinho assim em stress. E o pastor Ri aproveitou esta oportunidade para partilhar o Evangelho. Irmãos, esta história é interessante porque não só vemos o zelo evangelístico do pastor Ri, que ele usa este contexto, todo este vírus, esta pandemia, todo o mediatismo à volta disto para falar de Jesus, de uma forma ousada, corajosa, mas como os irmãos podem ver, o evangelismo do pastor Ri também é antipirético. Também tira a febre, como os irmãos podem ver. Portanto, esta é uma das muitas histórias que o pastor Ri vai partilhando em relação às suas atividades evangelísticas. Podes passar. Só querendo mostrar aqui algumas fotos do trabalho que o pastor Ri vai fazendo. Isto é as instalações da sua casa. Ele dirige em tempo parcial uma espécie de mini comércio da sua casa. Isto é o armazém onde ele guarda as coisas que comercializa. Então nós vemos aqui a sua igreja, que ele tem implantado, a sua família, muitas crianças. E ele costuma frequentemente enviar vídeos de crianças, a louvar crianças, a recitar a Escritura na linguagem nativa deles. E nós vemos aqui algumas fotos que ele costuma mandar. E este é aquilo que eu tinha para partilhar em relação ao pastor Ri. Em relação ao pastor Ter, nós não temos assim muito boas notícias para partilhar, porque a coisa que mais salientou em relação ao pastor Ter foi a situação de saúde grave de um dos seus filhos. É um pastor que também tem bastantes filhos, este é talvez um dos mais velhos, eu não tenho a certeza se é o mais velho, mas certamente será dos mais velhos. E acontece que este jovem, durante este ano de 2020, apesar de toda esta pandemia, tudo isto que tem estado a acontecer, este jovem teve um problema de saúde que o obrigou a passar por 3 cirurgias. Ele teve uma obstrução intestinal que obrigou a que ele tivesse que fazer um pequeno orifício no intestino alternativo para que pudesse aliviar os seus intestinos. Então isto foi bastante difícil para o pastor Ter, como vocês viram, trabalha numa zona remota. Então cada vez que ele tem que levar o seu filho para o hospital é uma grande viagem e eles não têm autoestradas como nós temos aqui em Portugal, estradas bem alcatroadas, assim, boa qualidade, não. As estradas lá são bem diferentes, irmãos, acreditem. E transportar este jovem ida e volta várias vezes, 3 vezes pelo menos para a cirurgia foi bastante difícil, pesaroso. Os cargos financeiros que o pastor teve que ter por causa deste problema também foram alguns. Então este é assim um motivo de oração, a notícia mais saliente que nós temos em relação ao pastor Ter para partilhar com os irmãos. Para que possam orar, para que ele possa continuar a trabalhar, sentir-se encorajado e que Deus possa prover diante desta dificuldade. Ainda assim, peço para passar aí os slides, ele continua a partilhar frequentemente as fotos das reuniões que ele dirige na sua casa,
relembro que a maioria, de todos aqueles que eu sei, todos os pastores desta rede de pastores têm as igrejas nas suas casas. Não há uma igreja num templo à parte, todos eles têm a igreja nas suas casas. Uns têm um espaço dedicado, outros não. Tem que ser mesmo na sala de estar, onde eles têm as refeições. É o caso aqui do nosso pastor Ter. Então nós vemos aqui mais uma reunião que ele tem de estudo bíblico, um momento de oração, provavelmente uma menina que se estará a converter ou nos passos iniciais do discipulado. Eles fazem este tipo de oração muito frequentemente quando alguém se converte, quando alguém está a crescer nos passos iniciais da fé. Então, em relação ao pastor Ri, em relação ao pastor Ter, são estas as notícias e os motivos de oração que temos para partilhar. Se bem se lembram, há uns meses atrás, ainda no ano passado, em 2019, nós tivemos a notícia mais difícil de um dos filhos do pastor Chin Ho. O pastor Chin Ho é o líder desta rede de plantadores de igreja, ok? E ele foi a pessoa que me recebeu e que interagiu mais comigo enquanto eu lá estive. Era dos únicos pastores que falava inglês bem. E foi, inclusive, o meu tradutor enquanto eu falava com estes pastores na entrevista. Eu tive mais do que uma entrevista, assim, a mais importante foi o próprio pastor Chin Ho que traduziu. E um dos filhos do pastor Chin Ho, o Bunyamin, ele teve um problema grave de saúde, ele tinha movimentos involuntários, tremeliques involuntários inexplicáveis. Ele teve isto durante vários dias, durante muito tempo, e os pais, depois de esperarem algum tempo para passar, isto não passava. Isto não curava e não desaparecia. É aquele rapaz que vocês estão a ver na foto da direita à esquerda, isto foi quando eu lá estive. Vocês veem ali no canto superior direito. Isto é uma foto mais atual. Ele está um bocadinho mais velho. Ele é um rapaz bastante reguila, bastante enérgico. E quando ele soube que eu era português, quando eu lá estive, ele queria saber se eu era tão bom jogador de futebol como o Cristiano Ronaldo. Foi a primeira coisa que ele quis saber. Ele gostava muito de futebol, fanático. Então nós jogámos bastantes horas à bola. Ele teve este problema de saúde e o pastor Chin Ho teve que se deslocar para a Tailândia para conseguir ter um atendimento razoável. Quando ele se deslocou ao hospital no Camboja, o jovem Bunyamin partilhou a cama do hospital com mais 2 outros meninos. Tal era a situação que se vive ali no sistema de saúde no Camboja. Então eles sentiram-se obrigados, gastando muitos dos seus recursos, confiando em Deus, levá-lo para a Tailândia para que ele pudesse ter um atendimento mais personalizado. Entretanto, eles tiveram que regressar. O pastor Chin Ho informa-nos que os sintomas estão a aliviar. Eles finalmente conseguiram arranjar um especialista no Camboja que está a acompanhar pessoalmente o Bunyamin. Mas ainda assim o pastor pede orações porque os sintomas ainda não desapareceram completamente e ainda não há bem uma explicação concreta e específica que explique os sintomas. Então eles pedem oração por causa disso. Eu creio que este era o último slide. E fechando assim o relatório que eu tinha para partilhar aos irmãos, peço mais uma vez que continuem a orar, que continuem a interceder por estes pastores, porque muito do trabalho que fazemos como participantes na expansão do reino é este mesmo de oração. Talvez eu perceba. Vou ser sincero com os irmãos, eu percebo. Os irmãos não conhecem pessoalmente, veem fotos, veem-me a falar, mas ainda assim eu creio que nós devemos fazer o esforço, combater a nossa carne que usa esta distância como desculpa para não orar. Eu digo aos irmãos, eu entrevistei estes homens pessoalmente, ali vem-me na foto com a equipa de pastores. O pastor Ter não está nesta foto porque ele veio de longe de propósito para ser entrevistado por mim. Ele não estava nesta ocasião, mas esta é a rede de pastores. O pastor Chin Ho está ali no meio, uma camisola t-shirt bege, foi o homem que me recebeu e que traduziu muitas das conversas que eu tive. Eu peço e relembro aos irmãos que oremos por estes motivos específicos, pelo filho do pastor Ter, pelas atividades evangelísticas do pastor Ri, pelo Bunyamin, e por todo este trabalho que estes homens estão a fazer. Eu recebo os relatórios de todos eles, apesar de eu só selecionar partes dos pastores que nós apoiamos, e digo aos irmãos que é um trabalho fantástico, que é algo que só Deus mesmo, vê-se mesmo que é Deus que está a trabalhar. Com poucos recursos, com poucas condições, com estradas horríveis, sem templos, eles estão a fazer o trabalho do Senhor. E nós devemos apoiá-los em oração. Então, pedindo ao pastor Joed que ore por nós nesta hora, relembrando estes motivos e que Deus guarde e apoie estes pastores enquanto eles fazem a obra do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela maneira como tu ages em todo o mundo. Nós reconhecemos que tu és soberano sobre a terra e nós te agradecemos pelo privilégio que temos tido de ajudar, de alguma maneira, através das nossas ofertas e oração, os teus servos ali no Camboja. Nós te pedimos de um modo muito especial para esta questão de saúde, Senhor. Sabemos que esta é uma das maneiras do inimigo trabalhar para impedir o desenvolvimento da obra, então nós rogamos em nome de Jesus que o teu poder curador, Senhor, esteja sobre os filhos dos teus servos, guardando-os, Senhor, da doença, protegendo-os, Pai. Providencia os recursos necessários para o tratamento destes meninos, destes jovens, e que eles possam recuperar, Senhor, e este possa também servir de testemunho para as pessoas que estão à volta.
Continua a dar a eles o ânimo, o entusiasmo, a alegria de poder partilhar a Tua Palavra e a satisfação de ver resultados do seu trabalho. E desperta-nos, Senhor, para a oração, que nós possamos perceber a importância de que ao orar nós podemos estar a agir de um modo extraordinário e diferente, Senhor, lá do outro lado do mundo, porque a oração não tem barreiras e não há distância que a possa impedir. Nós te agradecemos pelo relatório, pelas informações, pela fidelidade dos teus servos. Mantém-nos, Senhor, na tua mão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Também informo aos irmãos que, se quiserem mais informações, verem os vídeos engraçados que eu vejo, terem esse privilégio, os irmãos podem, obviamente, vir falar comigo, que eu disponibilizarei esse conteúdo para os irmãos verem. O reino de Deus está no meio de vós. Uma expressão dita pelo Senhor Jesus, talvez estará definitivamente no top 10 das expressões mais distorcidas de Jesus. Jesus é um personagem muito popular na nossa cultura, no nosso mundo, apesar de tudo. Mas é muito popular porque as pessoas moldam Jesus à sua própria imagem, àquilo que elas querem que Jesus seja. E nós, se pesquisarmos esta frase, o reino de Deus está no meio de vós, no Google, os irmãos vão ver N interpretações sobre o que isto significa. A maioria delas são interpretações egocêntricas. Elas focam-se mais na parte no meio de vós do que na parte do reino de Deus. Uma das tentativas de interpretar, ou digamos, de dar sentido a esta frase, foi dada por um autor muito conhecido, russo, chamado Leão Tolstói, trazido para o português Leo Tolstói, mais popularmente conhecido, e ele tem um livro exatamente com este título: O reino de Deus está no meio de vós. E ele usa esta expressão, dá este título a este livro, um livro que é essencialmente um ensaio sobre como os cristãos devem agir diante da sociedade, apelando à não violência, apelando à não resistência, apelando ao movimento Quaker, que era muito popular na sua altura. E esta é uma das interpretações possíveis, ou disponíveis, digamos assim, na nossa cultura, na nossa literatura, em relação ao que esta frase enigmática, diremos, de Jesus diz. Mas o que é que realmente isto quer dizer? O que é que Jesus quis dizer ao falar esta frase, o reino de Deus está no meio de vós? Nós vamos estudar esta passagem, vamos estudar esta frase, que está inserida na passagem em Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao 21. Lucas 17, versículo 20 ao 21. E o texto diz assim, Lucas 17, 20 a 21. E, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com advertência, nem eles dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Para entendermos um pouco um contexto, este episódio está circunscrito em episódios que só são relatados por Lucas. Então nós temos, do versículo 6 ao 9, Jesus falando do impacto que uma fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, que era a semente mais pequenina conhecida pelos judeus, Jesus disse que basta ter uma fé deste tamanho que seria suficiente para fazer desarraigar um monte ou uma planta e plantá-la no mar. Então Jesus diz que basta uma fé muito pequenina, basta uma fé insignificante, tão insignificante como um grão de mostarda, que uma amoreira seria removida do seu sítio pela raiz e seria plantada no mar. Mais para a frente, Jesus vai, do versículo 11 ao 19, vai ter o episódio muito conhecido da cura dos 10 leprosos, sendo que o único que regressa e agradece e reconhece Jesus era samaritano, era estrangeiro. E Jesus lança mesmo esta questão, quando ele vem ter com Jesus, ele diz, não foram 10 os purificados, mas onde estão os outros 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, diz no versículo 19. E ele dá uma segurança, uma promessa de salvação, dizendo no versículo 19, levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. É depois deste episódio que acontece esta passagem que nós aqui lemos. Jesus é interrogado pelos fariseus. E na sua resposta aos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele diz, o reino de Deus não vem com advertência.
Para percebermos um bocadinho melhor o que é que Jesus está a dizer e o que é que está na mente dos fariseus, é preciso nós sabermos um pouco daquilo que era a escatologia na mente de um judeu, na mente de um fariseu. A escatologia judaica do primeiro século, do tempo de Jesus, era essencialmente desenvolvida pelos fariseus. Os saduceus, que era outra seita judaica, não tinham tantas estas crenças escatológicas, eram mais os fariseus. E há um livro muito interessante que relata os costumes e a história do povo judeu naquela altura. É um livro escrito já há bastante tempo, em 1885, que se chama A História do Povo Judeu na Época de Cristo, escrito por um historiador chamado Emil Schurer. E ele, muito resumidamente, ele faz uma descrição detalhada sobre o que é que os judeus pensavam naquela altura, mas em termos escatológicos, Emil Schurer aponta pelo menos 10 pontos que os judeus acreditavam. Primeiro, a vinda do Messias, o fim dos tempos, a vinda do Messias seria precedida por um tempo de tribulação e de angústia e de dificuldade. Em segundo lugar, no meio desta tribulação, apareceria um profeta muito parecido com Elias, que anunciaria a chegada do Messias. Em terceiro lugar, o Messias iria estabelecer o seu reino físico e glória e reivindicaria o seu povo. Então o Messias vinha essencialmente defender o seu povo, engrandecer o seu povo, depois de toda esta subjugação que eles estavam a passar. Em quarto lugar, nós vemos que as nações, Emil descreve-nos que as nações à volta de Israel se iriam todas unir para lutar contra o Messias e contra o seu povo. Então, as nações à volta, que tinham as suas próprias guerras, iriam declarar tréguas em todas as outras guerras para se unirem numa só guerra contra o Messias e contra o seu povo. Em quinto lugar, o Messias iria destruir todas as nações opostas, iria derrotar todos os inimigos e subjugaria todas elas. Em sexto lugar, seria a restauração de Jerusalém. Então, Jerusalém seria refeita completamente de novo, seria reconstruída completamente de raiz e seria a cidade maior e mais bonita do mundo. Em número 7, os judeus espalhados por todo o mundo, a diáspora judaica, espalhados pelos vários impérios do mundo, ou pelo menos do mundo conhecido de então, voltariam todos a Israel, voltariam todos à Judeia para adorarem, para estarem com o Messias. Em oitavo lugar, Israel tornar-se-ia o centro do mundo, a grande metrópole internacional, a nação mais importante do mundo. Seria o oitavo ponto. Em nono lugar, nós vemos que o Messias estabeleceria o seu reino e depois dele estabelecer o reino haveria um tempo de paz, de prosperidade, em que ele descreve de uma forma, os judeus descrevem de uma forma muito interessante. Eles diriam que de Israel sairia um rio para o deserto e este deserto seria transformado num oásis e as próprias montanhas destilariam mel. E seria assim um tempo de prosperidade e de abundância nunca antes visto. E o 10º ponto, eu creio que disse 9, o 10º ponto era o mais importante. Talvez não o mais importante para eles, mas o mais importante para nós distinguirmos a perspectiva que os judeus tinham e a perspectiva que nós temos. É que todas estas coisas iriam ser acompanhadas por sinais no céu, nos astros, fenómenos sobrenaturais, extraordinários que iriam acontecer, que acompanhariam todos estes eventos. Irmãos, pondo-nos na mente de um judeu daquele tempo, ouvindo aquilo que Jesus dizia, que falava constantemente do reino. Por exemplo, nós vemos Jesus logo no início do Evangelho de Marcos dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vemos também, estudámos bastante isto aqui, que o pastor Joete pregou no Sermão do Monte, quando Jesus ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas, Jesus ensinando a orar, em Mateus 6, no versículo 10, ele ensina os seus discípulos a orar: venha a nós o teu reino. Então, a mensagem do reino em Jesus era constante. Jesus falava constantemente do reino, da sua chegada, da sua inauguração e no seu papel na inauguração do reino. Então, pondo-nos na mente de um fariseu que tinha todas estas expectativas, que via estas profecias a serem cumpridas na subjugação por Roma, nesta tribulação que eles passavam a ser um povo súdito de Roma, pagando tributo a um império pagão, eles estavam a analisar aquilo que estava a passar à sua volta e entendiam que não havia melhor altura para o Messias vir. Não havia melhor altura para que o reino de Deus fosse cumprido. E Jesus, falando tantas vezes do reino, é normal, sendo judeu, fazendo esta pergunta: Senhor, se tu falas tanto do reino, se dizes tantas coisas sobre o reino, se ensinas tantas coisas sobre o reino, se nós vemos claramente que o povo de Deus não está bem, então, mas afinal, quando é que veio o reino? Se tu és profeta, tu saberias isto. Se tu fosses profeta, tu conseguirias nos responder quando é que vem o reino. E, irmãos, eles essencialmente não conseguiam ver o reino a surgir porque eles não tinham o seu coração transformado. Porque Jesus, em João capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer uma coisa extremamente importante a Nicodemos. Ele diz: aquele
a menos que nasças de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Na sua obstinação de coração, os judeus perguntavam: quando, Senhor? Quando é que vem o teu reino? Quando é que ele chega? Mas nós podemos criticar muito os fariseus, mas a verdade é que os próprios discípulos, mais à frente, no versículo 37, eles não vão perguntar o quando, mas eles dizem, e eles respondendo, os discípulos disseram: onde, Senhor? Onde é que veio o teu reino? Onde é que ele vai estar? Onde é que isto vai acontecer para que nós possamos lá estar? Onde é que nós precisamos nos deslocar para que garantamos a nossa posição no reino? Onde é que isto vai acontecer, Senhor? Mas diante da pergunta de quando e da pergunta de onde iria surgir este reino, Jesus responde: o reino de Deus não vem com advertência, diz a minha tradução. No original, esta expressão significa: este reino não vem de forma visível. Não é vendo cuidadosamente aquilo que está a acontecer à vossa volta que vocês vão ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus não vem com muita publicidade. O reino de Deus não vem para todos aqueles que simplesmente se olham e estão um bocadinho mais atentos. O reino de Deus não vem desta forma. E no versículo 21 ele diz: nem eles dirão, ou seja, ninguém vai conseguir dizer, anunciar claramente, dizendo: olha o reino aqui, olha o reino ali, como se fosse uma coisa geográfica, como se fosse uma coisa política, tal como os judeus estavam à espera. Jesus diz: não. O reino de Deus, ele não vem com os sinais que vocês estão à espera. Ele não vem com muitas coisas a acontecer nos astros. Nós não vamos ver aquilo que Joel descreve com o sol tornando-se escuro, a lua tornando-se em sangue, como também os judeus esperavam muito. Vocês não vão ver todas essas coisas a acontecer, porque o reino de Deus não vem com todos estes sinais. Antes, contrastando com isso, Jesus respondendo: o reino de Deus não vem como vocês estão à espera, antes o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Algumas traduções dizem no meio de vós. A expressão literal, o que significa é mesmo algo que se mete dentro de um vaso, está dentro de vocês. E, irmãos, interpretações para este texto, como eu mencionei na introdução, N. Muitas. Por exemplo, há quem interprete isto como sendo nós sendo participantes da natureza divina. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Então, Deus está dentro de nós, então nós somos Deus. Isso é a dedução que muitas pessoas, especialmente do movimento da Nova Era, fazem em relação a isto. Se os irmãos forem ver meditações da linha filosófica Nova Era e de filosofia oriental, os irmãos vão ver muito desta interpretação, este texto a ser usado muitas vezes. O reino de Deus está dentro de vós. Tu tens a presença cósmica divina no teu interior. Tu tens todo o teu potencial. É uma interpretação egocêntrica. Que, como eu disse, se foca mais na parte que diz no meio de vós do que na parte o reino de Deus. Mas existem essencialmente 3 grandes interpretações que nós podemos considerar como plausíveis e que trazem definitivamente aplicações importantes para nós. A primeira não é descurar completamente este facto de o reino de Deus ser interior. Porque é de facto interior. E uma das interpretações possíveis e plausíveis é esta, que o reino de Deus está no meio de vós. No entanto, há uma objeção levantada que é de pessoas que dizem: mas Jesus está a falar com os fariseus. Jesus está a dirigir-se aos fariseus que não aceitavam o reino de Deus, que não tinham o seu interior de acordo com o que Deus tinha. Aliás, Jesus, mais para a frente, em Mateus capítulo 23, ele vai falar do interior dos fariseus, dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo o tipo de imundície. Provavelmente Jesus não estaria a falar no interior dos fariseus. Mas aqui, o pronome que ele usa para vós, dentro de vós, é um pronome um bocadinho ambíguo, que é simplesmente uma tradução para todo aquele que estiver a ouvir. O reino de Deus está dentro daquele, todo aquele que estiver a ouvir, todo aquele que estiver participando do reino de Deus, não necessariamente dos fariseus. Então, o que nós podemos concluir é que o reino de Deus é, de facto, interior. Interior. Para nós não é tão chocante. Para nós, como cristãos, como regenerados em Jesus Cristo, este fenómeno não é completamente escandaloso. Mas para um judeu, o reino de Deus está no meu interior. O reino de Deus está dentro de mim. O que é que Jesus quer dizer com isto? Que o reino de Deus está a construir-se, não com sinais, não com guerras e não com política, mas um coração de cada vez. Uma alma que é salva de cada vez. É assim que Deus escolher construir o seu reino. No interior de cada um, no interior de cada alma que se converte e que reconhece Jesus como Salvador.
Uma segunda interpretação disto do reino de Deus estar no meio de vós é que Jesus queria dizer que o reino de Deus está ao vosso alcance. O reino de Deus está a acontecer à vossa frente. O reino de Deus está ao alcance de todos aqueles que o escolherem seguir. O reino de Deus não é uma coisa escondida, incógnita, que só aqueles mais eruditos e mais iluminados e mais sábios é que podem alcançar. Não, o reino de Deus está no meio de vós, está à vossa frente, está na vossa cara. É só uma questão de vocês estenderem a mão e alcançarem. E uma terceira interpretação, quando Jesus diz o reino de Deus está no meio de vós, é que o reino de Deus está a surgir, a ser construído no meio daquela cultura através da presença da própria pessoa de Jesus Cristo. Quando os judeus perguntavam, onde, Senhor, é que vem o reino? Onde é que está? Onde é que está tudo a acontecer? Quando os discípulos perguntavam, acho que é o contrário, não é? Os fariseus é que perguntavam quando é que isto iria acontecer. E os discípulos é que perguntavam, onde, Senhor, é que isto tudo vai acontecer? Uns perguntavam quando, outros perguntavam onde, mas o foco de Jesus e do seu reino é quem? Quem é que vai participar do reino de Deus? E esta é a questão fundamental à qual Jesus está a responder. O reino de Deus nem é onde, nem é quando, mas é quem. Todos aqueles que se arrependerem e acreditarem, todos aqueles que aceitarem Jesus como o Rei soberano, todos aqueles que estenderem a mão ao Salvador pedindo perdão dos seus pecados, clamando ao Salvador por misericórdia e por redenção, e todos aqueles que depositam a sua fé exclusivamente em Jesus Cristo. Irmãos, não há interpretação cósmica aqui. Não há interpretação mística. Não há uma distorção do texto que nos faça voltar este texto para nós mesmos. Quando Jesus está a dizer o reino de Deus está no meio de vós, Ele está a falar dele mesmo e do que Ele veio fazer em prol do seu povo. Que não era construir um reino, não era fazer uma cidade nova, nem abrir um grande rio que iria romper pelo deserto dentro e construir um oásis, era transformar corações. Jesus não veio dar água para beber às pessoas, Jesus veio dar água viva para trazer salvação. E este é o contexto inserido em que Jesus está, em que Ele diz isto, naquela altura, para quem o estava a ouvir naquele momento. Mas o que é que significa isto para nós? Jesus já não está aqui connosco, pelo menos fisicamente. Nós já não vivemos aqui no tempo do primeiro século do judaísmo, mas nós podemos dizer, podemos afirmar que o reino de Deus está no meio de nós. Sabe como, irmãos? É através de si. O reino de Deus está nesta cultura, nesta sociedade, neste país, nesta nação, através de si. Você é o reino de Deus na nossa cultura. Você que crê em Jesus, você que tem o Espírito Santo, você que se converteu, é o reino de Deus em construção e em expansão. Por isso, irmãos, a interpretação que nós tiramos daqui deste texto é que o reino de Deus não trabalha necessariamente com pessoas que são muito vistosas, que são muito talentosas, que fazem todo o tipo de milagres e de sinais, como muitos querem fazer parecer. Não trabalha em igrejas muito barulhentas e que fazem grande escândalo. O reino de Deus vem, essencialmente, por aqueles que fazem parte do reino e que estão inseridos no mundo. Irmãos, ter esta perspectiva do reino de Deus é extremamente encorajador, mas também nos desperta para a responsabilidade que nós temos. Jesus está a dizer aos judeus do seu tempo e aos próprios discípulos também que o reino de Deus está no meio dele através da sua própria presença. E ao ascender, Jesus deixou para nós essa responsabilidade como corpo. Nós somos a continuação da encarnação. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. E por isso nós podemos afirmar que o reino de Deus está no meio de nós, dentro de nós e através de nós. Que não possamos esquecer, irmãos, esta responsabilidade de que o reino de Deus ele cresce se nós fizermos a nossa parte. Se nós tivermos noção que somos participantes do reino. Se nós, em primeiro lugar, deixarmos o Senhor Jesus reinar em nós. Cada um de nós faz parte deste reino. Cada um de nós tem uma responsabilidade. E por isso, cantando, para que este reino seja uma realidade em nós, na nossa vida, no nosso coração, em primeiro lugar, para que possa estar no meio da nossa cultura, nós vamos cantar. Reina em mim.
reino de Deus possa ser uma realidade na vida de cada um, para que possa ser uma realidade no meio daqueles em que nós vivemos. Relembrar aos irmãos que no final deste culto entramos outra vez no estado de calamidade, implica talvez não novas regras, mas relembrar, salientar as regras que têm sido faladas, que foi mencionado pelo pastor no vídeo que ele comunicou para a igreja, que relembra essencialmente do seguinte: os irmãos vão sair de acordo com as instruções das pessoas que estão na recepção, não vão tirar as suas máscaras quando saírem porta fora. Eu conheço, é a tendência, é a minha vontade, confesso, também muitas vezes é sair e tirar a máscara logo. E pedimos também aos irmãos que não se agreguem à porta. Estão proibidos ajuntamentos de mais de 5 pessoas. Os irmãos, não sei se sabem contar, mas estão de certeza aqui mais do que 5 pessoas. Se a gente sai ali no hall e começa tudo a falar, enfim, pode causar algum embaraço para nós. Portanto, nós pedimos aos irmãos, querem falar, querem conversar, reúnam-se do outro lado da rua, andem um bocadinho mais para lá, não se agreguem todos ali à porta da igreja para que nós possamos evitar embaraços. Então, vamos orar para nos despedir. Senhor, obrigado, nós te agradecemos porque somos participantes do Teu reino. Porque, Senhor, o Teu reino chegou e está em nós, através da nossa salvação, da nossa regeneração, da nossa transformação, Senhor. Não porque nós mereçamos, nós não fizemos nada, Senhor, que nos desse o direito de habitarmos no Teu reino, mas Tu nos escolheste, Pai, Tu nos salvaste. Senhor, Tu estás a trabalhar o Teu reino, a fazê-lo crescer, e está ao alcance daqueles que ouvem a Tua palavra, daqueles que ouvem o Evangelho. Senhor, se há aqui alguém que ainda não Te conhece, que ainda não é participante do Teu reino, se há alguém que nos está a assistir, que está a ser tocado por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai, que Tu possas trazer salvação plena, que possas dar o entendimento que só em Jesus Cristo há salvação, que Jesus morreu tomando sobre si a ira de Deus pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser perdoados, e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos também ressuscitar um dia com Ele. Senhor, traz salvação à nossa comunidade, traz salvação a todos aqueles que ouvem esta mensagem, a todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho. E a nós, Senhor, que somos habitantes do Teu reino, relembra-nos disto para que onde quer que estejamos, o Teu reino possa estar ali no meio. Onde quer que estejamos a trabalhar, a estudar, qualquer outra atividade, Senhor, que o Teu Espírito possa trabalhar livremente através de nós para que o Teu reino cresça e nós sejamos usados para esse propósito. Dá-nos um resto de uma boa semana, Senhor, um resto de um bom dia. Abençoa o culto que vai ser também realizado a seguir, que possas aceitar e que a Tua palavra possa também tocar muitos corações. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.